nosso Senhor Jesus Cristo alcance você onde você estiver e com quem você estiver. Este é o primeiro domingo do ano de 2021. Por isso eu quero desejar a você um feliz ano novo. Que Deus te abençoe de uma forma tremenda neste ano. O tema de nossa mensagem de hoje é enxergando Zaqueu. Poderia ser também enxergando o outro, ou enxergando como Jesus. Mas optei por deixar enxergando Zaqueu, porque hoje nós estaremos olhando para a história de Zaqueu. No início de 2020, mais precisamente no primeiro domingo do mês de março, nós lançamos o tema do ano, Trabalhando com Deus. Eu sonhava que ao longo de 2020 nós pudéssemos trabalhar com Deus, levando o seu amor aos cidadãos itapevienses. Era nosso desejo, no aniversário de nossa igreja, comemorá-lo, não desfrutando de um dia em uma chácara, jogando bola, comendo churrasco, mas abençoando alguma instituição de nossa cidade, presencialmente e também financeiramente. De fato, nós desejávamos com isso tornar visível o amor de Deus por nossa cidade, em especial por aqueles que têm buscado servi-la através de alguma instituição, e também por aqueles que têm sido assistidos, servidos por esta instituição. Contudo, na metade do mês de março de 2020, fomos todos pegos de surpresa por uma pandemia. Passamos a viver de máscaras, as fábricas, comércios, escolas e igrejas tiveram que ser fechadas. Aglomerações se tornaram proibidas. E nossas atividades foram suspensas com o fim de preservarmos a vida de nossos irmãos e familiares. Em meio à pandemia, pude ver grandes coisas acontecendo. Durante o tempo que nossa igreja esteve fechada, a fidelidade do povo de Deus se mostrou firme, valorosa, mesmo sem os cultos presenciais. A família PIB de Itapevi continuou servindo a Deus com seus dízimos, ofertas. Durante o ano que passou, várias famílias foram assistidas através do Ministério de Ação Social. Todos os meses foram entregues aproximadamente 70 cestas básicas. E no Natal, podemos entregar, além das cestas básicas, cestas de Natal. Durante a pandemia, entregamos em parceria com a Igreja Batista Memorial de São Paulo máscaras de plástico para proteção facial aos trabalhadores de saúde. Nossos jovens distribuíram bolos para os profissionais de saúde. Conseguimos manter, durante este período, o envio de ajuda aos nossos missionários. Em todo o tempo, nossa igreja esteve trabalhando com Deus. Grandes coisas fez o Senhor através de nossas vidas. Da sua vida, que contribuiu durante este ano de 2020, através do seu dízimo, da sua oferta, das cestas básicas, das máscaras, com o seu tempo e com a sua confiança em nossa igreja, para que pudéssemos realizar juntos estas ações em prol de vidas. Acredito
que, diferentemente do ano de 2020, onde servimos e mostramos o amor de Deus de uma maneira diferente, e por que não dizer de uma forma mais distante, mais precavida, pois manter a distância entre nós se fez necessário. Passamos o ano de 2020 servindo, mas separados por uma máscara, impedidos de nos abraçarmos. Servimos muitas vezes sem nos olharmos atentamente. Acredito que 2021 será diferente. Com certeza, com o início da vacinação, poderemos voltar a nos abraçar, tirar nossas máscaras e olharmos nos olhos uns dos outros. Acredito que 2021 será o ano em que poderemos servir e mostrar o amor de Deus de uma maneira mais próxima, mais humana, mais calorosa. Eu vivo a esperança de que neste ano de 2021 possamos trabalhar com Deus como Jesus trabalhou, enxergando o outro. Eu quero convidá-lo a ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Neste texto, veremos que Jesus enxergou Zaqueu. E Jesus enxergou Zaqueu de uma maneira muito especial, muito bonita. Então, eu quero convidar você a ler junto comigo. Lucas, capítulo 19, verso 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Existem muitas maneiras de vermos uma pessoa. A forma como descrevemos para outros uma pessoa demonstra como nós a enxergamos. O texto que lemos nos apresenta 2 formas como podemos enxergar as pessoas. A primeira forma é que nós podemos enxergá-la por sua posição social. O verso 2 diz: havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Para muitos, Zaqueu era apenas um homem rico e chefe dos publicanos. Os publicanos eram funcionários públicos que trabalhavam na coleta de impostos para Roma. E por isso eram vistos por seus irmãos judeus como pecadores. Muitos destes coletores eram corruptos. Mas não sabemos ao certo se Zaqueu também era corrupto. O Império Romano
oprimia os judeus, e por isso um judeu que trabalhasse para eles era rejeitado e odiado por seus compatriotas, independente dele ser corrupto ou não. Quando Jesus decide sentar à mesa de Zaqueu, ir à casa de Zaqueu, o povo se queixa, porque só conseguem enxergar Zaqueu através de sua posição social, do que ele representa dentro do sistema econômico de seus dias. Eles só conseguiam enxergar o publicano. Muitos hoje vivem olhando para as pessoas e enxergando-as somente pelo que elas representam dentro do sistema econômico e social estabelecido em nossos dias. São incapazes de amá-las, de sentar à mesa com elas, porque só conseguem enxergá-las por aquilo que elas alcançaram socialmente, ou por aquilo que elas representam socialmente, politicamente e ideologicamente. Algumas pessoas declaram outras inimigas sem dar a elas uma oportunidade de se apresentarem, de se mostrarem como de fato são. Muitos julgam as pessoas como inimiga a partir de sua posição econômica, política, religiosa e algumas vezes até esportiva. Pessoas se tornam inimigas umas das outras simplesmente porque alguém escolheu torcer por um time que ela considera adversário, ou simplesmente porque ela escolheu um partido político que ele considera adversário. Todo ser humano precisa ser enxergado como ser humano que é. Um ser que possui uma alma, que tem sentimentos e que expressa a glória de Deus, independente de sua posição social, do status social que ela ocupa, ou até mesmo se não ocupa. Outra forma de enxergarmos as pessoas é enxergá-las por sua aparência física. O verso 3 do nosso texto diz a respeito de Zaqueu, sendo de pequena estatura. É muito comum pessoas classificarem outras por sua aparência física. Muitos apelidos são estabelecidos pela aparência física. Por exemplo, magrão, cabeção, orelhudo, tampinha, gordinho, 4 olhos. Pessoas são rejeitadas profissionalmente, não por sua falta de competência, mas por sua aparência. Algumas, muitas vezes, são rejeitadas por serem gordinhas, outras por não corresponderem ao padrão de beleza imposto por nossa sociedade. Muitas pessoas sofrem bullying por causa da sua condição física. Se torna um motivo de zoação de seus colegas de trabalho ou de escola, nas redes sociais. E muitas destas pessoas que se tornaram motivos de zoação, muitas se suicidaram por se sentirem humilhadas. Não faça bullying. Não zombe das pessoas por causa de suas características físicas. Não dê apelidos às pessoas por causa de suas características físicas. Ao apelidar alguém por causa da sua característica física ou zombar dela, você pode estar matando esta pessoa. E ainda que você não esteja matando ela fisicamente, mas você pode estar causando a sua morte emocional, psicológica, destruindo a possibilidade dessa pessoa ser feliz.
consigo mesmo e com seus amigos. Isso é pecado. Recentemente, temos visto o movimento Vidas Negras Importam. Este é um movimento contra o racismo, contra o julgamento que se faz às pessoas por causa de sua aparência física. Neste caso, por causa da cor de sua pele. A prática do racismo é pecado. Todo ser humano precisa ser enxergado como o ser humano que é. Um ser que possui uma alma, que tem sentimentos, feito à imagem e semelhança do Deus vivo, que expressa a glória de Deus, independente de sua aparência física. O texto nos mostra que Jesus olhou para Zaqueu e enxergou o ser humano Zaqueu. Assim como Jesus, precisamos olhar para as pessoas e, antes de qualquer coisa, enxergá-las como ser humano. O que significa enxergá-las como ser humano? O verso 3 de nosso texto nos diz algo. Ele começa dizendo, ele, se referindo a Zaqueu, queria ver quem era Jesus. É interessante. Todo ser humano possui um pouco de curiosidade. Possivelmente, Zaqueu queria ver Jesus pela curiosidade de saber quem era aquele homem que todos falavam e apontavam como grande profeta, ou como o provável Messias. Zaqueu era um judeu, e como todo judeu, vivia à expectativa da vinda do Messias. E ao saber que Jesus estava passando perto de sua casa, ele decide ir vê-lo. Não podemos negar também que todo ser humano possui dentro de si um anseio pela eternidade, um desejo de se encontrar existencialmente. Este anseio foi colocado pelo próprio Deus em nós, e por isso todos nós temos um grande vazio dentro de nós. Este vazio é exatamente do tamanho de Deus, e só pode ser preenchido por Deus. Muitos buscam preencher este vazio com riquezas, drogas, sexo. Alguns até criam deuses para si, mas nada pode preencher este vazio a não ser o próprio Deus. Algumas pessoas tentam viver negando este vazio, negando a existência da vida eterna, mas nada pode calar o anseio pela eternidade existente na alma do homem. Pessoas que negam o anseio pela eternidade vivem toda a sua vida sem conhecer a verdadeira paz, pois só encontramos o sentido de nossa existência quando preenchemos o vazio de nossa alma com Deus. Zaqueu queria ver Jesus. Acredito que um pouco pela curiosidade que todo ser humano possui, e por isso subiu na árvore. Ele queria ver Jesus fisicamente, mas certamente a maior motivação era o desejo de saber se ele era de fato o Messias, se poderia ele, Jesus, libertar Israel e libertá-lo também. Zaqueu foi surpreendido por Jesus. Zaqueu subiu numa árvore porque ele queria ver Jesus. Mas veja o que diz o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Quando Jesus chegou onde estava Zaqueu, ele olhou para cima, isto é, ele olhou para Zaqueu, que estava na árvore. Acredito que os olhos de Jesus
foram ao alcance dos olhos de Zaqueu. Jesus enxergou Zaqueu, ser humano que estava em busca de paz, de acolhimento, de alguém que o amasse e se interessasse por ele. Jesus não olhou para o status social, a posição social que Zaqueu ocupava dentro do sistema econômico de seus dias. Ele não se preocupou com o que Zaqueu fazia profissionalmente, nem com as riquezas que Zaqueu possuía. Muito menos olhou para a aparência daquele pequeno homem que estava sobre a árvore. Jesus olhou nos olhos de Zaqueu e viu um ser humano em busca de paz e de aceitação. Alguém aprisionado pelo sentimento de rejeição e que se escondia na busca de riquezas, buscando sentido para a sua própria existência, uma vez que seu próprio povo o rejeitava. Zaqueu era rejeitado por todos, por ser publicano. Mas Jesus o acolheu ao dizer: quero ficar em sua casa hoje. Não era Zaqueu que estava acolhendo Jesus, era Jesus que estava acolhendo aquele ser humano desprezado por toda a sua sociedade, por seus compatriotas. Jesus está olhando hoje, agora, para você, como olhou para Zaqueu. Ele vê o ser humano que você é. Ele te acolhe com amor, como acolheu Zaqueu. Você é importante para ele. Você é amado por ele. As pessoas ficaram perplexas ao ouvirem Jesus dizer que ia ficar na casa de Zaqueu, um publicano, um pecador. Essa perplexidade se deu porque as pessoas viviam num movimento de continuidade de uma cultura estabelecida. Os publicanos eram pecadores, porque simplesmente eram publicanos. E isso já estava estabelecido na sociedade. A perplexidade daquelas pessoas era fruto de um preconceito, de conceitos estabelecidos sem um exame crítico, sem uma busca de conhecer realmente quem era o publicano chamado Zaqueu. Jesus estava em outro movimento, no movimento de libertação, de acolhimento, de salvação do ser humano. Se Jesus passasse direto, sem olhar para cima, sem olhar para Zaqueu, possivelmente Zaqueu continuaria sendo um homem dominado pelo sentimento de rejeição e não conseguiria se ver acolhido por Deus. O vazio existencial causado pelo anseio da eternidade em sua alma continuaria existindo em seu coração. Muito possivelmente, pelo que nos indica o texto, Zaqueu tentou preencher este vazio, acumulando para si riquezas. Mas, ao ser acolhido por Jesus, o Deus que se fez homem, Zaqueu foi inundado de paz e sua vida ganhou uma nova perspectiva, conforme lemos no verso 8. Diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus não havia pedido nada para Zaqueu.
E também não há uma afirmação aqui que Zaqueu havia extorquido. Ele diz, se alguém, de repente, poderia estar achando que ele havia extorquido, ele estava disposto ainda a devolver 4 vezes mais. Pessoas que se encontram com Jesus são tomadas pelo sentimento de paz. E, consequentemente, libertadas do vazio existencial, do anseio pela eternidade. Pois Jesus é o Deus que preenche este vazio. Jesus é o único Deus que pode preencher este vazio. E Ele quer preencher o vazio da sua alma. Ele quer fazer morada em sua vida. Liberto do sentimento existencial, liberto deste anseio pela eternidade, Zaqueu já não vê necessidade em tantas riquezas. O mundo presente e os valores deste mundo já não determinam mais quem Zaqueu é. Já não determinam mais as escolhas de sua vida. Agora ele é livre para pegar parte de suas riquezas e distribuir àqueles que têm carência, que têm necessidades. Porque ele sabe que é amado por Deus. E isto se tornou suficiente para Zaqueu. Como disse Jesus, hoje houve salvação nessa casa. Zaqueu encontrou salvação em Jesus, apenas por ter sido acolhido e amado por Ele. Você também encontrará salvação se olhar para Ele, se olhar para Jesus, pois Ele já está olhando para você. Na cruz, ao derramar a sua vida, Ele estava olhando para você. Quero concluir dizendo que enxergar o ser humano, Zaqueu, para nós hoje, significa olhar para as pessoas sem rótulos, sem preconceitos, sem animosidade. Pelo contrário, olharmos para elas abertos para alcançarmos o coração delas, para ouvirmos as suas histórias e para acolhê-las como são e como estiverem. Nós precisamos olhar para o outro em busca do ser humano, sem julgá-las. Precisamos entrar neste movimento de Jesus para libertar, salvar e acolher todas as pessoas. Neste ano de 2021, maridos, olhem para as suas esposas e mostrem a elas seu amor através de palavras e de ações. O amor pode ser expresso através de ações pequenas, como ajudá-las na tarefa de casa, nas tarefas domésticas. Mulheres, olhem para seus maridos e demonstrem seu respeito e admiração por eles. Pais, olhem para seus filhos e ouçam o que eles têm a dizer. Aprenda a conversar com seus filhos, olhando nos olhos deles. Descubra o ser humano que é seu filho. Filhos, olhem para os seus pais e ouçam também o que eles têm a dizer. Desliguem o celular. Saia um pouquinho da rede social, seus amigos virtuais. Olhe nos olhos de seus pais. É preciso olhar nos olhos do outro
para descobrirmos o ser humano existente no outro. Muitos casais não se conhecem. Muitos pais e filhos não se conhecem. Muitas pessoas, apesar de viverem na mesma casa, não se conhecem porque não olham nos olhos do outro. Jesus olhou para Zaqueu e viu um ser humano que precisava de acolhimento. Faça como Jesus em 2021. Olhe para as pessoas que fazem parte de sua vida. Veja o ser humano que elas são e acolha cada uma delas. Comece olhando para as pessoas que moram com você, que sentam à mesa com você. Depois olhe para aquelas que trabalham com você. Depois para aquelas que estudam com você. Depois para aquelas que você vê semanalmente, mensalmente, até fechar o ciclo de todas as pessoas com as quais você convive de alguma forma. Tome a decisão, neste novo ano, de olhar para as pessoas, como Jesus olhou para Zaqueu. Quero convidá-lo a orar comigo neste momento. Pai amado e eterno, a nossa oração hoje é que o Senhor nos ajude a olharmos para o outro como Jesus olhou para Zaqueu. Que possamos olhar e buscar o ser humano que se encontra no outro. Porque nós sabemos que Deus não é o status social, não é a posição social que alguém ocupa, não é o seu porte físico, a sua aparência física, que faz a diferença ou que determina o que uma pessoa é. Mas é o que ela é no mais profundo do seu ser. Um ser humano. Quando o Senhor fez o ser humano, o Senhor fez a sua imagem e semelhança. Ajuda-nos a olhar como Jesus olhou Zaqueu, com o fim de trazer à luz este ser humano, para que ele possa encontrar no Senhor Jesus a libertação, a salvação, a vida, porque o Senhor é vida. Essa é a nossa oração. Que nós possamos olhar como o Senhor olhou. Para que as pessoas possam, no fim, ter um encontro com o Senhor, como teve Zaqueu. E sejam libertas. É o que nós oramos, Deus. Teu santo nome. Amém.